Eu queria te falar que não adianta você ter projetos maravilhosos se você não sabe fazer a divulgação correta. Antigamente, a gente tinha uma divulgação muito fácil, porque você tinha as mídias impressas, então você divulgava nas revistas, então era muito mais simples. Hoje a gente tem uma divulgação muito mais pulverizada. Você tem as mídias sociais, que são Instagram, YouTube, mídias também digitais, que as revistas saíram do impresso e vieram para o digital. Então é tudo mais difícil. Mas como que você faz essa divulgação? Você tem que fazer essa pulverização, você tem que focar para atingir o seu cliente. É disso que a gente vai falar hoje. Com a Patrícia Buarque, que ela é assessora de imprensa e de comunicação, e ela vai ajudar a gente a entender esse universo da comunicação e da assessoria de imprensa. Então vai ser um bate-papo muito legal e muito construtivo. E também vai ajudar a gente a entender como conquistar os clientes também. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Hoje vai ser um bate-papo bem legal. Eu tenho trazido pessoas que não são arquitetas, que não são arquitetos iluminotécnicos, mas que os assuntos eles envolvem muito a arquitetura. E isso é muito bacana porque a gente tem que entender de tudo um pouco, né? Deixa eu chamar a Paty para entrar. Para a gente... Acho que ela já está aqui. Matheus já está aí, Dani, Luana. Oiê! Oiê! Que gata! Tudo bem? Viu? Só você para me fazer me produzir assim. Fazia algum tempo que esse cabelo não viu uma escova, menina. Nem esse rosto, uma maquiagem. Ai, até parece. Ai, peraí que eu acho que eu nem botei o tal do filtro Mara. Ai, coloca, coloca. Pronto. Ai, meu Deus. Cadê meu Ai, eu assistente? sempre faço isso, eu sempre faço isso. Pronto. Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Paty. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Acho que é um assunto bem legal. Imagina. Acho que é um assunto bem legal para a gente falar também. Você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho enquanto as pessoas vão entrando, para quem não te conhece ainda? Bom, eu tenho. Eu brinco, né? Eu gosto de falar assim, as pessoas falam, nossa, mas você é antiga. Ah, mas eu sou mesmo, eu sou do século passado. Então, né, eu comecei nessa brincadeira de assessoria de imprensa, que hoje eu chamo mais de assessoria de comunicação, faz muito tempo, né? Mais de umas décadas aí, principalmente nessa área especializada em decoração, design, arquitetura, construção. Então, acho que eu já andei um bom pedaço aí de estrada, né? E vi também muita coisa mudar, muita coisa acontecer, muita coisa se transformar. Eu lembro que no começo assim, a gente divulgava os nossos clientes através de fax, né? Porque... Caramba, é verdade. Caramba, é verdade, eu lembro. Eram cromo. Você tem uma ideia, ó. Né? Então, logicamente, tudo acabou mudando muito, né? E eu acompanhei, enfim, você está nesse mercado, você tem que correr atrás e tentar sempre se atualizar. Claro. Então, hoje, assim, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma assessoria de imprensa, uma assessoria de comunicação. Mas, explica um pouquinho para a gente, porque... Oi? Desculpa, explica um pouquinho pra gente, porque eu acho que muita gente confunde com jornalista, né? Isso. Mas tem razão de ser. Né? Porque, bom, vou explicar bem rapidamente, sem entrar muito em história, mas aqui no Brasil, a assessoria de imprensa ela começou a ficar popular na época do regime militar. E por questões próprias da época, ela acabou diretamente ligada ao jornalismo, ao sindicato de jornalismo. Nos outros países, como, por exemplo, os países da Europa e nos Estados Unidos, a assessoria ela é ligada à função de relações públicas, né? Então, essa é uma diferença. E o que aconteceu com o passar dos anos, né? A nossa profissão, assessor de imprensa, ele acabou virando muito mais em relações públicas hoje, né? Por vários motivos. Tem a questão da mídia que mudou,
da comunicação, que mudou completamente, né? Hoje está muito mais fragmentada. Então, isso fez com que o assessor ele acabasse sendo um pouco mais de relações públicas, né? Então, hoje eu diria que ele é um pouco além até de relações públicas. Ele é um pouco de marketing, ele é um pouco... Estrategista. Tudo. Coordenador de eventos. Guia turístico. Tudo isso. Mas eu acho que é o futuro, na verdade, porque mesmo que nas empresas você tem que ser multidisciplinar, né? Não existe mais aquele funcionário que só faz uma coisa. Então você tem que entender de tudo um pouco, né? Claro que mesmo quando você tem empresa, você faz de tudo um pouco e, enfim, um RP, não sei. Me vem na cabeça, tipo, uma pessoa que é estratégica, que organiza um evento, que, sabe, conhece todo mundo, conversativa. É por aí. É por aí, Nick. Então, né, a gente trabalha comunicação. O mínimo que você espera de uma pessoa que trabalha comunicação é que ela seja articulada, né? Então, isso faz parte do nosso trabalho e a gente tem que levar isso para o nosso cliente, né? E como que a gente leva para o nosso cliente, né? Falando um pouco sobre o que você perguntou. Então, voltando, no começo era a ponte entre empresa e imprensa. Ou seja, empresa igual cliente e a imprensa que precisa da matéria-prima para trabalhar, que é a informação. Né? Então, falando em linhas brutas, esse é o trabalho do dito assessor de imprensa. Né? A ponte entre empresa e imprensa. E com todas as mudanças, hoje, o assessor, aí que eu chamo de comunicação, eu evito até esse termo assessor de imprensa, ele tem que ter um olhar um pouco mais amplo. Ele tem que olhar, assim, primeiro o seguinte, né? Com quem que você está falando? Por exemplo, a gente atende alguns profissionais. Então, a gente atende um grande escritório de arquitetura corporativa, com mais de 500 funcionários, um dos maiores hoje de São Paulo, do Brasil, né? E não adianta eu colocá-lo num veículo, vamos supor, para falar da cor das almofadas, porque não está atingindo o público dele. Claro! Né? Então... Isso também foi uma das coisas que mudou. Antes, o nosso trabalho ele era muito baseado assim, por volume de clipping. Tá? O que é o clipping? O clipping nada mais é que uma coletânea de matérias daquilo que você conquista para o seu cliente em determinado período. Né? Então, isso era centimetragem. Hoje tem muito mais outras métricas, né? Mais relacionadas a ROI, KPI, enfim. Então, hoje isso é visto também de uma forma estratégica, mas também não é o único medidor mais. Né? Não é só isso que vai transformar o seu trabalho num bom trabalho e muito menos conseguir o objetivo do seu cliente, que é falar com o público dele. Porque no fim é isso, né? Sim, sim. O que a gente estava conversando é que não adianta, assim, para os arquitetos, que eu acho que a gente tem muito arquiteto aqui assistindo e tal, é isso que você está falando. Não adianta se você ter projetos maravilhosos ou produtos maravilhosos se você não sabe divulgar da forma correta, né? Porque antigamente você tinha muitas mídias impressas e hoje em dia é uma coisa muito pulverizada, né? Então você tem mídias sociais, que é Instagram, YouTube, Pinterest, agora tem o TikTok, aí você tem as mídias digitais, que as revistas vieram todas para os digitais, porque ninguém mais compra revista, aí você tem os blogs, tem as blogueiras que fazem parcerias, e aí, assim, como que você divulga isso? Você divulga um pouquinho com cada coisa? Não, você tem que focar em uma mídia só? Ah, não, vou só fazer Instagram, vou só fazer blog, vou só fazer YouTube. Como que a gente faz isso? Porque é uma coisa muito difícil, porque tudo leva tempo e dinheiro, né? Porque tudo é muito caro, se você sai comprando espaço nas redes, nas mídias, porque
um espaço num wall da vida é caríssimo, né, Paty? Para você aparecer ali na primeira página, na primeira Se rolagem. for mídia paga, sim, né? Quando a gente fala de Uhum. assessoria de imprensa, a gente está geralmente falando de mídia espontânea, né? Claro, Então, aí claro. nesse caso, tem sempre uma mensalidade que o arquiteto o profissional ele acaba pagando para o assessor dele, Uhum. né? Mas eu vejo, Nick, assim, logicamente, no mundo perfeito, que não existe, no mundo de Nárnia, né? Bom, no mundo de Nárnia, você tem que fazer de tudo, né? E não adianta Claro, fazer de tudo de qualquer jeito, né? Você tem que claro. direcionar os seus canais e as suas mensagens para aqueles canais específicos e tudo. Mas, obviamente, a gente sabe que não é possível. Então, eu vejo assim, que vai muito numa questão do momento, né? Do momento da pessoa, do momento da empresa, da estratégia dela. Né? Por exemplo, a gente sabe que um profissional que está começando, um especificador, né? Um arquiteto, Uhum. um designer de interiores, muitos deles têm vontade de já começar e fazer uma segmentação, mas a gente sabe que isso nem sempre é viável, né? Porque você está começando, você tem que fazer nome, você tem que pegar o projeto às vezes que dá, enfim. Então, Claro. é normal que a gente tenha essa realidade no início de carreira. Né? Então, ali, assim, você tem que saber o que é aquilo que você quer trabalhar enquanto imagem, né? Acho que a primeira coisa, assim, saber quem é o seu público, né? Então, tá bom, vou trabalhar com residencial. Então, né, eu sempre tenho que focar naquele público que procura residencial. Qual que é o meu cliente hoje? Eu trabalho geralmente com solteiros, né? Que tem primeiro apartamento, que são apartamentos compactos, então é para esse público que eu quero falar. Né? Claro. Então, você vai direcionando e sempre assim, gente. Você começa, né, da sua estratégia de negócios. E hoje a gente atua nisso, né? A gente é um consultor, a gente o assessor de comunicação com o assessor ligadinho, que sabe o que está acontecendo, que vê o que está rolando no mercado, ele dá isso para o cliente, né? Ele conversa, ele participa da estratégia, que também é uma coisa que mudou, porque no passado era o assessor esperava vir as informações do seu cliente. Hoje, o bom assessor é Uhum. aquele que cria, né, a estratégia A de negócios para o estratégia. cliente e participa, né? Você sabe E eu disso. acho que é muito mais assertivo, né? Porque o cliente chega e fala assim: ah, então, eu quero. Porque, na verdade, para o pessoal entender, você profissional que escolhe o seu público, né? E não o contrário. Você que chega e Exato. fala: eu quero atender. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero atender mulheres solteiras que estão fazendo o primeiro apartamento. Então a gente cria, né, Paty, juntas toda uma estratégia para Exatamente. atingir esse público. Aonde que essas mulheres solteiras que estão fazendo o primeiro apartamento estão? Elas Exato. estão vendo quais mídias, onde que elas Buscam informação, onde elas buscam informação. aonde E elas vão aí, se divertir. Né? Por exemplo, numa situação hipotética dessa que você está colocando, não adianta, sei lá, uma profissional ser convidada para participar de um evento, de uma mostra na Quinta da Baronesa. Lógico, ninguém deveria dizer não a uma oportunidade dessa. claro, claro. Mas isso não estaria alinhado com a estratégia, né? Ou, Mas por você, de exemplo, repente, trabalhar numa numa coisa muito faculdade. masculina, né? Numa coisa Oi? muito masculina, ou numa coisa muito masculina, sei lá, tabacaria, né? Exatamente. E isso vai em tudo, né, Nick? Porque não é só questão da imprensa, onde que essa pessoa vê, mas é o que ela faz, né? Como você estava falando. E quais os canais, e como que ela gosta de ver. Então, assim, é um trabalho que não é um trabalho fácil, né? Porque Sim, ele passa por uma estratégia. Mas eu acho que é sim, o inicial, que qualquer pessoa ou empresa primeiro deve fazer para depois procurar ajuda, né? sim. Porque eu vejo assim, muita gente me procura né, assim, nessa situação de início de carreira, né? Quando dá para ajudar, a gente ajuda, enfim. Mas tem vezes que não é o momento, né? Porque a pessoa precisa, no mínimo, ter um material. Porque a gente Claro, trabalha para com divulgar, né? exatamente, porque assim, o que a gente trabalha, na verdade, né? Quais são os atributos de um assessor? Então, informação, que a gente leva a informação
de imprensa para o mercado, do mercado para a imprensa e do mercado para o mercado e vice-versa. Né? A gente também trabalha com a questão dos materiais, né? Então, assim, não adianta você ir com relacionamento. Então, não adianta você ter um assessor de imprensa, mas você não tem, de repente, verba ou nem priorizou fazer fotos profissionais. Claro, Né? Eu sei que você claro. conversou recentemente com o Rafael Renzo, e é exatamente isso. Assim, você tem que ter um bom material, e esse material, eu digo, né, no caso de projetos, é o básico do básico, né, bem produzido. Então, às vezes, se você. Porque tem profissionais que não gostam de produzir ou não produzem, tem profissionais que produzem super bem, enfim, isso vai de cada um. Mas você ter, de repente, um produtor, se você tiver verba, né? Então, a gente já atendeu profissionais que a gente contratou produtores para casa cor, né? Porque o cara não segurava. Então, isso acontece, né? Então, é importante perceber o que você precisa, né? Nesses materiais básicos, que são as redes sociais, um bom site, fotos, um portfólio digital. Esse é o ponto de partida. Eu acho que hoje, para qualquer empresa, né? O mínimo do mínimo. E ver como tudo está conectado, né? Assim, você tem um bom projeto, mas se você não tem uma foto boa, como que você vai fazer uma divulgação? Não tem como. Se você tem um projeto bom, você tem uma foto boa, mas você não tem uma pessoa que te ajude a fazer uma divulgação, como que o seu cliente, um cliente novo, vai saber que você tem um projeto bom? Então, é tudo um ciclo, né, Paty? Então, você tem que ter essa roda girando, né? Se você tem um projeto bom, você tem uma foto boa, mas você não tem um Instagram legal, sabe? É o mínimo que você pode fazer, né, na verdade. E não adianta também você pegar, postar uma foto, ser um arquiteto, eu falo que é um arquiteto de datas comemorativas. Você posta uma foto. Adoro! Vou adotar essa, hein? Não pode ser isso. Empresas. Você não pode ser um arquiteto de datas comemorativas. Eu posto uma foto no dia da arquitetura, no meu aniversário, no Natal, no Dia das Mães. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não pode ser assim. Porque a gente tem que encarar o Instagram como um meio de trabalho e não para ficar vendo a vida dos famosos. Porque não eu só nem sigo os famosos. Não passar, né? Porque tem gente um pouco que passa, assim, né? Passa do limite. Qual que é a imagem que você quer mostrar para o seu cliente? Qual que é a imagem que ele tem, que você quer que ele tenha de você? Sabe? Então, isso também eu acho que... Qual que é a imagem que você quer comunicar? Porque não adianta você querer atingir um público A se você comunica uma imagem de uma pessoa, né? Que não atinge esse público, entendeu? E sabe o que é mais difícil nisso tudo? E que aí um profissional ele ajuda... Você ter esse olhar, né, 360, que a gente chama. Porque a postura que você adota no Instagram não é só no Instagram. Né? Não é só no Instagram. Né, no Instagram é tudo. É no parceiro, é no texto do site, né? É no layout, é na qualidade das suas fotos, é em tudo. É em tudo. Então, você tem que trabalhar essa visão um pouco ampla, né? E tentar passar uma imagem, porque um profissional nada mais é do que uma marca, né? É uma marca. Hoje todos somos marca e todos somos mídia. Todos. Né? Então... É verdade, né? Um profissional é uma marca. Você é a cara da sua marca. E outra, mesmo que você tenha um escritório, você tem que ser a cara do seu escritório. Por quê? Pessoas compram de pessoas. Não, ou você segue a Brastemp no Instagram. Ninguém daqui segue a Brastemp. Você segue uma pessoa que indica a Brastemp, né, Paty? Tanto é que as marcas buscam cada vez mais, né? Isso é o começo da rede social, de ter um discurso mais humanizado, né? Claro. Que é o objetivo. E o arquiteto tem isso como positivo, né? Porque ele é uma pessoa humana, né? Sim, o arquiteto, design de interiores. Então, isso é um pouco mais fácil até para ele trabalhar do que uma marca
grande como uma Brastemp da vida. Então, você consegue humanizar melhor o discurso, né? Sim, sim, muito Então, mais. Muito mais. E Paty, fala assim, se você tivesse que dar uma dica, por exemplo, para uma pessoa que está começando, uma dica de conteúdo, para essa pessoa criar conteúdo, para ela começar, para ela ter material, para ela começar, por exemplo, ela ainda não tem um assessor, um RP, mas ela quer ter bastante conteúdo para ela contratar alguém ou para ela fazer uma parceria. O que você indicaria como estratégia e para ela conseguir criar esse ciclo e ter esse direcionamento? Nick, foi o que eu falei um pouco, né? Eu acho que o começo de qualquer ação, isso, né, de comunicação, falando de uma forma bem macro mesmo, é você definir seu negócio, né? Então, você primeiro tem que fazer o dever de casa, né? Uma análise SWOT, fazer um planejamento estratégico, enfim. Então, você tem que definir seu negócio ali, seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas ameaças, como, né, como que você vai fazer para chegar a determinado objetivo. Então, começa por aí, né? Porque não adianta você falar, vou começar o Instagram, mas eu não sei nem com quem que eu quero falar, né? Então, Sim. ou então vou lá me apresentar para o fulano de tal da Casa Vogel, da Casa Jardim, mas qual projeto que eu vou vender? Qual o tipo de projeto que eles gostam de publicar, né? Enfim, então você tem primeiro que definir seu negócio. Definindo seu negócio e seu público, eu acho muito importante apropriar-se de um discurso, né? Então, por exemplo, você é arquiteta e você apropriou-se, especializou-se na área de iluminação. Né? Então, você se apropriar desse discurso, você se apropriar de uma mensagem, isso ajuda, isso dá força, né? Então, eu percebo que esse foco, né, e você se tornar um pouco especialista naquilo, isso ajuda muito também, né? A sua mensagem tem que estar coerente, né? Ela tem que estar coerente com o que você adota, né? Com como você vive, como você trabalha, porque isso também é uma outra coisa, né? A gente teve, por exemplo, o caso do Black Lives Matter, que repercutiu um monte de lugares, a gente teve situações de várias pessoas postando, e a gente teve situações muito chatas aí, de várias denúncias de estilistas, por exemplo, que postaram, mas que não praticavam isso, né? E que praticaram preconceito, muito pelo contrário. Então, assim, isso também é uma coisa. Você tem que se apropriar de um discurso, mas esse discurso ele tem que ser real. Ele tem que ser coerente. Né? Sim, sim. Tem que ser uma coisa real e coerente, é verdade, né? Não adianta você falar uma coisa nas redes sociais e na vida real ali, redes sociais é a vida real, né? Mas ali no dia a dia você faz outra coisa, né? Não, eu super concordo. Eu acho isso meio bizarro também, assim. Nisso. Ainda mais com essa coisa toda de pandemia, de ficar em casa. As pessoas estão muito ligadas nisso e as pessoas estão muito ligadas também na questão do conteúdo, né? Porque então, e essa questão do conteúdo é o seguinte: não adianta você fazer uma coisa também superficial. Por isso, você tem que o tempo todo pesquisar, né? Eu brinco, eu falo, eu sou do século passado, mas eu sou metida besta, porque eu fico atrás de ferramentas, de aplicativos, eu sigo pessoas, eu vou atrás, eu vejo o que está fazendo, eu vou lá fora, vejo o que as agências de lá fora estão fazendo, o que elas estão inventando, o que os eventos têm de novo. Então, assim, essa busca constante, né, é o que vai te dar repertório para você ter base para difundir essa mensagem. Né? Então, isso não pode parar nunca, senão fica aquela coisa vazia. E ninguém mais está com saco para nada vazio. As pessoas estão cansando um pouco, sabe, disso? Eu também acho. Eu acho que você falou uma coisa bem legal, que é a questão de conteúdo. Porque hoje em dia a gente não tem mais tempo, né? A gente não tem tempo de perder tempo, na verdade. Então, o pouco tempo que você tem, você quer ver uma coisa que te agregue algo, mas que também não seja aquela coisa maçante. Então, eu acho que você tem que unir uma coisa leve,
que tenha conteúdo e que agregue algo para a pessoa. É difícil? É. Mas se você, por exemplo, e arquiteto, se especializou em residência, pô, você é especialista em residência, então você vai saber muito daquilo. Diferente se você faz residência, corporativo, hospital, clínica, tipo, você faz de tudo sempre. Agora, se você é um arquiteto especialista em, por exemplo, tem uma amiga que ela só faz clínica odontológica. Eu falo que ela é a rainha dos consultórios dentistas. E ela é muito boa nisso. Nossa, ela sabe tudo, os mínimos detalhes, por que que aquela tomada, por que que o ponto de água, por que que não sei o quê. Isso é muito legal, né? É muito específico. Mas assim, você acha que ela não tem, por exemplo, não tem 1.000 dentistas no ano querendo fazer um consultório novo? Claro que tem. Se ela pegar 1.000 projetos por ano, poxa, ela já faz a carteira de clientes dela, né? E ela tem que achar onde estão esses dentistas, né? Não adianta Exato. ela ir postar sobre a almofada ou então fazer, né, É. uma amostra, de repente, que tem um cunho completamente comercial. Residencial. Porque isso é uma coisa também que a gente falou pouco, né? Mas a questão do profissional, no caso, que é sobre ele que a gente está falando aqui, ele está inserido no contexto, né? Então, ele tem que estar no mercado. Sim. Então, ele tem que conhecer os fornecedores. Na medida do possível, sim, ele tem que viajar para as mostras, para os eventos internacionais. Hoje a gente tem eventos nacionais também muito bons no Brasil inteiro, né? Então, obviamente, ninguém vai viajar agora, não estou falando isso, mas quando possível, enfim. Mesmo que não vá, os eventos estão rolando de forma digital, né? Então, sim. Tá começando um monte de evento legal aí, a gente vai ter a MAD, que começa semana que vem, enfim. Os eventos de Milão também vão fazer coisas, a Triennale. Então, tem muita coisa aí para buscar, né? E para participar, para você estar inserida naquele meio que você trabalha, né? No caso da sua amiga, quando vão acontecer os congressos de dentista? O que ela pode trabalhar, de repente, com rede, com geolocalização naqueles congressos? Sei lá, estou pensando aqui, mas é para mostrar que tem a maneira, né, de você trabalhar, desde que você faça esse exercício do negócio, do público e pense um pouquinho. Às vezes não precisa muito não, porque as ferramentas estão aí para isso. Mas estrategicamente, né? Claro. Então, isso é importante. Assim, a gente e aonde aquele seu público está, né? Estar onde aquele público está e divulgar aonde eles estão, né? Por exemplo, você quer divulgar para residenciais. Não adianta você divulgar, por exemplo, na AU, que só divulga projetos corporativos, né? Isso. Vai divulgar na Casa e Jardim, né? No Instagram da Casa e Jardim. Na Casa Vogue. Então, na Casa Vogue. Exatamente. Ou, por exemplo, você vai fazer uma parceria com alguma influencer. Não adianta, se você quer atingir um público de certa idade, então busque uma influencer que tenha aquele público. Não vai buscar uma influencer, não é, Paty? Total. E assim, hoje, qualquer influencer tem um Media Kit, né? Então, ou tem as ferramentas também que fazem isso, que você pode analisar a partir dali, né? O perfil. Então, isso é uma coisa legal, né? Porque a questão estratégica nunca teve tão fácil, né? Porque os dados estão aí para a gente ver, para a gente dar, para a gente pensar. E não dá nem para manipular mais, né? Esse negócio de... Graças a Deus! Graças a Deus, porque era tão manipulado, né? Viva a era da transparência, pelo amor! É verdade, viva a era da transparência. Agora, o WhatsApp, eu acho que essa semana, né, tem uma nova funcionalidade que você checa se é fake news ou uma coisa assim. Eu li isso, acho que ontem, em algum lugar. Então, até as fake news estão com os dias contados, graças a Deus. Ai, que bom! Que bom, que bom! Que bom! Mas eu vejo muito isso, Nick. Esse exercício estratégico, eu vejo que poucas pessoas fazem, sabe? Vou ficar de louca, vou fazer. Era muito engraçado, hoje muito menos, mas eu tinha clientes que eles me contratavam assim, né? Eu perguntava, por que você está querendo uma assessoria? Porque meu concorrente tem.
Né? Ah, ele tem, eu também quero. Juro, juro, já ouvi isso algumas vezes na minha vida, né? Hoje menos, isso era mais no passado, que muitas vezes a assessoria de imprensa ela era o único marketing das empresas, dependendo do tamanho, né? E funcionava bem. Então, hoje é por isso também que as assessorias acabaram se aperfeiçoando e lançando mão, né? Fazendo, absorvendo algumas atividades que têm mais a ver com comunicação, né? E é importante, assim, o profissional, ele ter isso mapeado, a partir do momento que ele tem um planejamento, que ele tem a definição do público, do negócio dele, as possibilidades, porque também eu sei que não adianta viajar, né? E tentar trabalhar com budget. Isso é uma coisa, Sim, assim, um orçamento anual. Putz, eu tenho, sei lá, X que eu vou gastar este ano com isso. Então, com esse X, eu vou fazer boas fotos de tantos projetos, eu vou impulsionar não sei quantos posts no Instagram, eu vou, de repente, contratar uma ferramenta de newsletter e, no caso da sua amiga, conseguir um mailing de dentista e trabalhar news com eles, né? E disparar X por mês, com recursos gratuitos ou não. Então, assim, né, você tem que botar isso no papel e fazer uma análise mesmo, um estudo daquilo que você pode trabalhar, que é viável, né? Que é possível. Então, que isso que a gente acaba fazendo no dia a dia com os clientes, né? Numa conversa, numa reunião, enfim, nas definições de planejamento, né? Que uma pessoa sozinha ela tem que sentar, pegar e fazer. claro. O Porque que eu senão acho, joga dinheiro fora. o que eu achei legal que você falou, que a gente pode dar de dica para o pessoal, por exemplo, fazer esse planejamento anual. Por exemplo, pessoa que não é de São Paulo, que é de outros estados, mapear todas as feiras, né? Isso. Mesmo que seja do Brasil. Ah, então a Revestir, a MAD, nananã, pega todas as feiras, já vê em qual mês é. Porque aí você já fica de olho em passagem, você já separa aquele budget, aquele orçamento para aquilo. Porque não é uma viagem, é um investimento, né, Paty? Você faz relacionamento, você cria relacionamento com outros profissionais, você se atualiza, você faz um networking legal também. Às vezes você até fecha negócios por conta disso, né? Tem que ter essa troca, né? Tem que ter essa. E assim, e é isso que vai te dar ideias e estratégias para os próximos passos, né? Então, que vai ver que patamar que você está, né? Que você vai conseguir entender o mercado. É isso, essa contextualização de que o profissional ele tem que estar no mercado. Né? Ele Claro. precisa estar no mercado. Então, por mais que ele faça Instagram, por mais que, sei lá, ele até tenha uma assessoria, ele tem que fazer parcerias, ele tem que ir nos eventos, ele tem que dar ou ver palestras, né? Sim. Enfim, e isso não só para o profissional, isso eu falo como um todo, né? Então, hoje o nosso trabalho ele é muito isso também. A gente tem situações que a gente oferece nosso cliente para dar palestra, para, né, participar de eventos. Então, ou a gente organiza eventos junto com os nossos clientes com um objetivo traçado. Então, isso é muito importante. E se você não tem alguém para fazer isso, você tem outras formas de fazer sozinho, porque é um exercício, é uma coisa de, Sim. né, você parar e ver. E definir o conteúdo nem sempre é uma coisa fácil, né? Mas eu gosto muito de uma frase que a Lu fala, que a Lucila da Casa de Valentina fala, que é assim, o que eu mais escuto é profissional falar que não tem conteúdo. Todo mundo tem conteúdo. E realmente Todo mundo tem conteúdo. né? Então, assim, a pessoa só precisa parar e ouvir e se dedicar a isso. Né? Não é, vou dar a louca, vou sair fazendo Instagram porque meu vizinho tem, porque meu concorrente tem. Não é bem assim, né? Não, eu também acho que não. Mesmo no Instagram, o Gabriel, quem não é visto não é lembrado. Exatamente, quem não é visto não é lembrado. E não é de uma forma assim, para fazer social. Não, é profissionalmente mesmo.
A gente fala isso profissionalmente, porque aí você lembra, poxa, aquela pessoa trabalha com isso, aquele não sei o quê, ai, vou fazer uma parceria aqui, ali. Isso é muito bom, né? Então, quem não é visto nem não é lembrado. Agora, se você tá lá todo dia, postando, fazendo conteúdo bom, relevante, aí já é outra história, né? Exatamente. Não uma agora a coisa gente tem que tomar vazia. cuidado com o contrário também, né? É. Porque tem uma galera que, como eu falei, passa do limite, entendeu? Quer ser lembrado demais. E aí o tiro sai pela culatra. Né? Porque aí você vira meme sem as pessoas saberem. Então, eu que acompanho muito, né? Que conheço muito, enfim, esse mercado, eu vejo que às vezes passa dos limites também. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Tem que saber mensurar. Eu digo assim, bom senso não vale para todos, né? Mas tem que tentar ver. Então, pede pro amigo falar, putz, eu tô demais na rede, aquela blusa tá muito decotada. Sei lá, gente, é difícil, mas a gente trabalha com imagem, né? Então, a gente, né, eu sempre vou pensar isso em relação aos meus clientes, enfim. Sim. Né? Tem que ter cuidado, né, Paty? Não dá para ficar. Não, tem que ter cuidado. Não, porque para Não detonar a dá, reputação, sabe? ó, rapidinho. É rapidinho, é verdade. Rapidinho. Tem que ter cuidado, eu também acho. E uma coisa também que eu acho muito importante, que eu sempre vejo, eu falo até no meu curso e tal, que a gente tem que estar sempre bem arrumada assim, a gente tem que se vestir bem, porque nós arquitetos, nós trabalhamos com imagem, nós trabalhamos com decoração, como que um cliente olha para uma arquiteta mal vestida, que não se cuida, que não está bem apresentada, e não estou falando de roupa isso, X, cara, não é isso. Uma pessoa bem apresentada. Como que ele vai confiar que aquela pessoa vai deixar a casa dele bonita se ela não está bem apresentada, não é? Então a gente tem sim que sempre cuidar da nossa imagem, porque claro que sempre tem uma coisa assim, o mundo, eu não queria que fosse assim, tem mil questões de machismo, isso e aquilo, mas, gente, o mundo é assim, sabe? A gente pode lutar de outras formas. Isso. A gente pode ter outro tipo de atitude, ensinar nossos filhos com pequenas atitudes a não serem machistas e tal. Mas, infelizmente, o mundo profissional é esse. Então, a gente tem que dançar conforme o ritmo. A gente não precisa usar roupas justas, decotadas, mas sim, a gente tem que estar bem apresentada, sabe? Você não acha, Paty, que isso faz muita diferença no todo? Total. Não, isso faz total a diferença. E não é só você, né? Assim, você fala fisicamente falando. Isso vale também para o teu site, pro teu Instagram. Sim, né? sim. Pro que você escreve, né? A quantidade de profissional que eu vejo escrever assessoria com C, né? Poxa. Não falando mal, mas assim, aqui como uma palavra que para mim eu sempre soube, claro, né? Ai, Paty, então, vamos fazer nosso brinde. Estranho, vamos fazer nosso brinde? Bastante. Oi? Vamos fazer nosso brinde? Ai, vamos, meu vinho tá aqui, ó. Acabei optando pelo tinto. Você pegou branco? Peguei. Gente, quem quiser pegar uma tacinha de vinho, pegue e acompanhe a gente. Continua, Paty. Desculpa que eu te cortei. É que eu olhei ali e eu falei... né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Né? Tem. A gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Não é para também, vou viver completamente preso e tenho que ser exatamente aquilo, enfim. Mas é tudo uma questão de coerência do discurso, uma coerência daquilo que você faz, uma coerência com aquilo que você pensa, uma coerência com aquilo que você quer para sua empresa, para sua marca, para o seu trabalho. Né? Então, tudo o que você comunica, né? Importante também. É tudo o que você comunica para o seu cliente. Você comunica o quê? Uma pessoa bem apresentável, segura, sabe o que está falando, entende daquilo, e não uma pessoa retraída, fechada, que não entende, que está lá, sabe, que se sente... Eu não gosto de falar essa palavra, mas
ai, pobrezinho e tal. Não, sabe? Já chega, já sabe. Você estudou 5 anos naquela faculdade, sofreu pra caramba naquele TFG, sabe? Chega lá e fala tudo que você sabe, não é? E não só assim, mesmo que você se sinta insegura, né? Hoje tem tanta ferramenta para que você não se sinta mais assim, né? A É, gente é, tem cursos online, tem empresas, tem associações, né? é, A gente trabalha com a ABD, que sempre também oferece cursos, que oferece possibilidades para as pessoas é, melhorarem. Teve o CONAD agora, gratuitamente para os associados. Então, assim, vai atrás, cara. Né? é, Eu falo isso para minha equipe, as ferramentas estão aqui, assim, estão aí, é. estão no Com a mundo. internet, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Exatamente. Eu sou da época da Barça, sabe? Eu tinha duas. Uma era. Você não, lógico que você não sabe, você não é da minha geração. Mas eu tinha no meu quarto, eu tinha duas estantes. Uma era a Barça de um lado, a outra tinha uma outra Ah, coisa. Barça, sei. Você Eu sabe? tive, eu sei, meu pai e minha mãe tinham um Barça, claro. Então, Tinha eu na sou dessa biblioteca da minha escola. época, gente. Eu subia nas estantes e ia pesquisar, porque eu sempre gostei de pesquisar, sempre fui curiosa e tal. E então eu falo assim, falo até para meus filhos, eu falo, gente, o Google tá aí, pelo amor de Deus, não sabe, Não, não vai Barça, perguntar. meu, do meu. Não, mas eu acho importante também o que você falou em relação ao site e Instagram, que a gente tem que ter, por exemplo, do mesmo jeito que a gente usa uma paleta de cores para o projeto, a gente tem que ter uma comunicação e um branding para a nossa marca, né? Então, por que que quando tem Instagrams que a gente entra e tem, ai, tudo aquelas cores misturadas, aquela, É, sabe, aquela confusão, dá uma confusão é uma mental. confusão. Não é, Paty? Isso faz muita diferença. Então, faz uma paleta de cores, usa sempre aquelas mesmas cores, que tem a teoria de cores, a gente teve isso na faculdade. Qual tipo de. O que, que você quer passar? Ah, usa azul, você quer passar tranquilidade, cinza, você quer passar mais firmeza, segurança. Preto é uma coisa mais segura, masculinidade. Então, pesquisa um pouco das cores, vê o que você quer É. passar em relação à sua marca, usa sempre aquelas cores. Porque isso muda muito, sabe? Muda muito a imagem também do seu site, da sua empresa, mostra mais organização, mais profissionalismo. E na hora Total. também que você for divulgar o seu projeto, mesmo numa mídia, alguma coisa, fica muito melhor, né? Não, total. E assim, até foi bom você falar essa coisa de cores, né? É, O que aconteceu hoje em dia? Tem alguns estudos, né, que estão falando, enfim, que eu fui atrás, que sim, né? Antes, o Instagram, às vezes você seguia um Instagram só por uma questão de uma foto linda ou de um feed maravilhoso. Aí a é. gente entra na questão do conteúdo. Então, assim, também não adianta você ter só isso, cara. Não Não, não adianta você ter adianta. só projeto, projeto, projeto. Outro dia eu conversei com uma arquiteta, amiga nossa, até em comum, e ela falou, ai, né, tem sempre só projeto no meu feed, só projeto, eu quero mais, né? Então, aí que entram os vídeos, a webséries, as outras coisas que você pode criar, né? Que você É, pode apresentar para o seu público. E aí que começa a... E hoje a gente vê, principalmente depois dessa coisa toda, dessa pandemia, né, que as pessoas não querem mais esse discurso vazio, elas estão cansadas. Então, esse conteúdo ele vai se fazer necessário. Então, é importante, sim, ele tá bonito, mas não adianta você só botar lá coisa bonitinha sem você ter um conteúdo. E aí é uma outra coisa também, Nick, é um conteúdo que muitas vezes, e isso é uma parte muito difícil de fazer, mas tem que ter a ver com a pessoa, né? Então, é. ele quer dizer alguma coisa para mim. Então, por exemplo, meu pessoal mesmo, eu coloco alguma coisa, sei lá, engordei, alguma. Nossa, todo mundo comenta, tipo, ai, vou bebendo muito nessa quarentena, né? Porque as pessoas se Aham, identificam, né? Então é importante você pensar em coisas que a pessoa vai se identificar, né? Então, claro. por exemplo, um arquiteto, vamos supor, um designer de interiores, ele pode falar, no começo do ano, nossa, você não fica louco com a tua casa, você quer organizar, eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Aí a sua assessoria também pode trabalhar isso
oferecendo, né, sugerindo por pauta, ou então, por exemplo, tem as liquidações que agora vão começar, né? Como que o cliente não cai numa roubada, numa liquidação, né? Como que o cliente, o que ele precisa saber de repente para comprar um móvel online, né? Nossa, isso é um tema muito bom. Muito, muito. Então, Porque, assim, gente, conteúdo tem, é olha, criar e ir, né? eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu fui comprar um vaso na internet e aí eu entrei e falei, ai, vou comprar um vaso grande, maravilhoso, porque eu quero ter flores em casa, nananã. Fui eu, né? Eu que sempre faço 1000 coisas ao mesmo tempo, mas quem já me acompanha aqui sabe que eu não consigo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, porque não dá certo. Vou mostrar o vaso grande, maravilhoso que eu comprei. Peraí. Quando eu chego em casa, olha o tamanhico. Tipo, você não quer mentir? Meu, vocês não têm noção. Quando eu olhei isso, eu falei, não, gente, veio errado. Veio errado, não é possível. Eu não ia fazer uma coisa dessa. Jamais eu faria uma coisa dessa. Nick, sabe o que eu fiz outro dia? Eu comprei um rodo. Era um rodo de limpar vidro. Não, Patrícia, eu olhei aquilo, eu abri, eu falei, não, veio errado, certeza, jamais faria isso. Entrei no site, foi no West Wing, na verdade. Entrei no site, blá, blá, blá. Aí eu olhei, eu falei, cara, Eu não vi a vi as medida, medidas. Né? Não, jamais vi a medida. Quando eu vi as medidas, aí eu peguei minha trena, né? Eu falei, não, eu não acredito. Eu ria, eu dei risada, né? Vou fazer o quê? Aí tá aqui agora esse vasinho, eu uso. Coloca no lavabo. Bom, pelo menos eu tenho na história para contar. Olha aí, gente, já tem um conteúdo para vocês abastecerem o Instagram e já tem uma história real. Como não cair em roubada online, né? Para decorar a casa, para né, ver largura, medida. E tem também aquelas coisas, as dicas básicas, né, de iluminação, por exemplo, com você. Tem do tapete embaixo do sofá, do aparador, quais as medidas que vão respeitar. Colocações de quadro. Então, assim, são coisas... Colocação de quadro, é muito legal. Não fácil. Sei usar furadeira. Nossa, muito legal. Né? Aí, voltando na sua amiga lá, dentista, eu imagino quantas cadeiras do dentista não deve ter, né? Então... Como fazer o projeto, como escolher e tal, qual é melhor, qual não é. Por que a cadeira tá melhor que outra? Por que nesse ambiente fica melhor? Por que tem que ficar paralela à janela, ou de frente, ou de trás, porque depende da incidência do sol. Então, assim... Mas mesmo para quem faz residencial, fala, né? Conteúdo tem, né? Não, tem muito. Mesmo quem faz residencial, qual a melhor cadeira para mesa de jantar, com braço, sem braço? Por que com braço é melhor? Por que sem? Qual a distância que você tem que deixar de circulação? Muita gente não sabe isso. Não. Porque uma coisa que eu aprendi, Paty, que é muito real, e que eu custei aprender isso, viu, gente? Ó, eu custei aprender isso, eu vou falar para vocês. E é uma coisa muito idiota. O que é básico pra gente, o que é óbvio pra gente, não é óbvio para outra pessoa. Então, muita coisa que eu falo no meu Instagram é óbvio para mim, por quê? Eu trabalho há mais de 12 anos com isso, eu vivo iluminação desde os meus 0 anos de idade, eu cresci com isso, eu vejo iluminação todos os dias, eu só vejo lâmpada, projeto. Então, aquilo para mim é uma coisa muito normal. Mas para quem não vivencia isso, é uma novidade. Então, a coisa mais óbvia é uma novidade para outra pessoa. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça e criar vídeos, conteúdos, escritos ou não, que pra gente, você fala assim, mas isso daqui a pessoa não vai achar que é uma coisa legal. Acha. Pode. Isso daí que você está pensando. E se apropriar desse discurso, né? E descobrir o que é e se apropriar disso. Tipo, eu mando nisso. Né? Isso daqui eu sei porque eu sei, eu tenho conhecimento de causa. Isso daí que você está falando, que a pessoa não vai achar que é uma novidade, é isso daí que ela vai falar que é legal. Então, pode fazer que é isso, não é, Paty?
E é o que as revistas gostam também, o que os sites, os blogs, o que eles pedem, né? Isso, que eles querem de diferente, né? É, E isso é uma coisa assim interessante. Hoje a gente vê muitos profissionais trabalhando direto com o veículo. Não está errado, aham, né? Legal, a gente sabe que nem sempre pode contratar uma assessoria, às vezes tem uma foto legal, às vezes o próprio fotógrafo manda o projeto. Só que assim, tem alguns códigos com os jornalistas que o profissional ele precisa se ligar. Então, por exemplo, se ele oferece um projeto para um veículo, ele fala que aquilo é exclusivo, que não vai sair mais em algum lugar, ele tem que cumprir. Senão ele nunca mais claro. sai naquele veículo. Então, assim, eu conheço casos de arquitetos que se queimaram justamente por causa disso. Porque vendeu para a revista A, B, C e para a blogueira XYZ e deu baita problema e não tinha uma estratégia bem definida. Então, o veículo B saiu antes do A e aí o A descobriu, não quis depois. Então, é isso. Vai aprender, Paty, então, como trabalhar, né? Com a imprensa para não queimar a imagem. você faz um paralelo assim, por exemplo, um cliente trabalhar direto com um jornalista é a mesma coisa que um cliente fazer uma obra sem arquiteto? Sim, eu acho que a gente pode considerar. A gente pode considerar sim, Nick, porque assim, eu acho que não é nem jornalista, né? Porque hoje, como eu falei, então pode ser alguém de Claro, marketing, alguém de claro, comunicação, mas alguém que trabalha com imagem. E que sabe, tá. eu lembro quando deu aquele problema Ai, não foi da Constância, enfim, deu um problema da mulher do Nizam, esqueci o nome dela agora. Na Vogue, né, que deu aquele problema, ela culminou na saída dela da Vogue. Eu li um Aham. artigo na época que eu adorei, que era um cara que ele falava assim, né? Apesar dela ser casada com o Nizam, ter todo esse conhecimento e tal, às Ah, vezes. Donata Meirelles. Da Donata, exatamente. Às vezes falta alguém para falar assim do departamento vai dar merda. Né? Então, uma pessoa que trabalha com comunicação, ela tem esse feeling, cara, vai dar merda. Né? Então, às É, vezes pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um sócio, pode ser, né? Mas que tenha esse feeling, que sabe, putz, isso você não pode falar. Né? Eu lembro que claro. a gente começou a trabalhar com mídia social, com Instagram, assim, tem muito tempo, tipo 2008, 2009. E aí teve uma Páscoa que a gente fez umas fotos de uns cachorrinhos para o nosso feed mesmo. Nos cachorrinhos com ovos de Páscoa, né? E aí, na hora, eu falei, cara, coloca que o cachorrinho não foi alimentado com chocolate. Porque vem a Sociedade Protetora dos Animais e vai dar Claro, merda, entendeu? Então, claro. né, a gente teve uma situação também nessa mesma época que a gente teve um cliente que ele fazia decoração de Natal e fez Você decoração consegue de fazer Natal a com gestão circo. de crise, né? É isso. Porque, assim, acontece, né? Claro, claro, em qualquer lugar, Acontece. né? Claro. Como o Acontece arquiteto e a faz a gente sabe gestão que de crise ninguém da quer chegar a obra, esse né? ponto, mas acontece, né? Então, Como como o arquiteto faz a gestão de crise da obra, né? Vamos. Ô, Paty, a Lúcia aqui perguntou: meninas, o que vocês acham dos programas de reforma? cara, eu Ah, acho que é reality show, né? Reality show hoje é um mercado, eu acho legal, não tenho muita opinião né? assim. É um mercado. Eu já fiz até alguns, Então, sabe né? que A eu sou gente já muito a fez. favor? Porque eu acho que populariza a arquitetura, o design de É, interiores, essa coisa, quer só para rico. Não é. Né? E é, mostra, e eu acho que isso abre o mercado para o profissional. Né? é. E então eu acho que é muito positivo. Quanto mais a gente tiver programas, né, que levem essa nossa realidade, né, a realidade do profissional para a rua, democratizar isso, eu acho que é melhor para o mercado, Eu né? também Melhor para todo acho. mundo. Agora sim, obviamente que tem que ter profissionais que são envolvidos, né? Tem que ser Sim, profissionais que conheçam da área, né? Então tem que ter sempre uma equipe por trás, uma pauta, uma produção.
feita com arquitetos, com designers de interiores, com pessoas, com empreiteiros, né? Então, obviamente, tem essa qualidade é importante manter, até para também não difundir a mensagem errada. Sim. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu também acho. Eu acho que tudo que tem muito preconceito, tudo que é ligado à arte no Brasil rola muito preconceito, né? E também é muito subjulgado. Então, eu acho legal também isso que você falou, de popularizar, das pessoas verem que tem como você fazer uma obra bacana sem ter que gastar muito. Você tem tem soluções legais com preço barato. Então, eu também acho legal. Nem sempre o mais caro é o mais indicado para aquela obra, para aquele ambiente, para aquele momento. Eu acho legal também. Né? E tem mercado, né? Assim, acho que tem mercado para todo tipo de programa, né? Então, Sim. E eu adoro ver assim, os arquitetos que a gente conhece, os profissionais, eles envolvidos. É muito legal assim, a gente vê que a área, eu estou nessa área há mais de 20 anos, né? Antes era uma coisa muito para poucos, assim, não piso nem na Gabriel, sei lá, porque é para poucos. E não é assim, né? Não é assim. Então, é bom mostrar a realidade de vez em quando. Verdade. Paty, acabou, que pena. Ai, que rapidinho! Meu, passa muito rápido, passa muito rápido. Quando você vê, tipo, Eu queria te pouco, agradecer. né? A gente, né? Queria te agradecer o Matheus também. Tá ótimo, gente. Obrigada. Depois eu vou ler todos os comentários, porque eu tô sem óculos. Eu queria te agradecer o Matheus, que fez aí todo Matheus, o quer vir dar slide tchau pra galera? Matheus, tá liberado agora. O Matheus, gente, é meu filho. Matheus, dá um oi, Matheus. Ele fez a produção, ele que fez tudo. E ele tá estudando para ser youtuber. Ele fez agora nas férias de youtuber. Ele tá no banheiro, que eu acho que ele ia ficar muito nervoso, ia querer se intrometer toda hora. Então ele tá lá no banheiro. Paty, obrigada por ter passado todo esse conhecimento e foi muito legal mesmo. Eu acho que o arquiteto, às vezes a gente tem que saber entender tudo um pouco, mesmo essas coisas que são braços da arquitetura, né? Até para a gente conseguir levar o nosso escritório de uma forma muito melhor e muito mais muito mais completa, né? Eu acho que profissional. Hoje todo mundo tem que entender um pouco de tudo, né? Você tem que entender da administração, a comunicação, né? As questões visuais, enfim. Tá cada vez mais difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. Obrigada, Paty. Beijo. Obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau. Vou deixar a live salva. Tá bom. Beijinho. Tá bom? Beijo. Tchau.